Salve, salve meus amigos, bom dia e alegria, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando nessas primeiras horas de sexta-feira, nesse dia 4 de julho de 2025, o Vasco entra em campo amanhã, amistoso, contratação acertada, Thiago Mendes é bacalhau, a gente vai falar dessa situação. Felipe Coutinho vai para o jogo, foi liberado para jogar esse amistoso. Operação Richarlison. Eu vou explicar para vocês, tem um burburinho rolando na rede social aí, envolvendo o nome do atacante brasileiro que pertence ao Tottenham Hotspur, brasileiro de Copa do Mundo, né? Vamos falar sobre a Operação Richarlison no Vasco da Gama. Vamos falar também, né, numa nota muito triste que aconteceu ontem. A gente tomou conhecimento do falecimento do atacante Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Vamos falar da renovação de contrato do nosso goleiro Léo Jardim. Parece que agora vai, né, como diz aí, né, fim da novela, né, martelo batido. É por aí. O nosso lateral direito Paulo Henrique, eu ia falar Puma Rodrigues, o nosso querido Paulo Henrique, o PH, tem sondagens, viu? E é do exterior e de mais de um país, viu? Vou falar isso aí para vocês. Tivemos um diretor que foi demitido ontem por conta de um erro em uma publicação do departamento de marketing. Então tem muita coisa que a gente vai abordar, muita coisa importante do nosso gigante da colina. Já quero agradecer a audiência de todos vocês, o comentário de vocês também é muito importante para ajudar o nosso trabalho aqui. Sempre a opinião de vocês é muito valiosa, é claro, com educação e respeito. Falou palavrão e faltou respeito, eu simplesmente apago o comentário. Mas com educação e respeito, eu quero muito saber a sua opinião, se você gosta dessa contratação, se você não gosta, e dos outros assuntos também. É sempre muito bem-vinda a sua opinião, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Então, nessas primeiras horas de sexta-feira, a gente já vai abordar esses assuntos do nosso gigante, do nosso Vascão. Vamos dar início agora ao nosso Madruga Vasco. Vou chamar o seu Madruga com a vinheta, porque eu já estou voltando para a gente dar início ao nosso conteúdo. É isso aí, rapaziada. Então, mais uma vez, bom dia, que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de vocês que está chegando do trabalho nessa madrugada, nessa manhã, você que está indo trabalhar, você que está em casa tomando seu cafezinho, você que está indo para o colégio, você que vai estudar, enfim, tudo de bom, que você vá em segurança e volte em segurança para sua casa. Ótimo final de semana para todos nós. Para quem vai pegar a estrada, vamos com calma, devagar também, é pressa, também chega lá, vamos na manhã para todo mundo ter um final de semana abençoado. Valeu, galera? Dito tudo isso, dando o pontapé inicial aqui, vai. Perdão pela tosse. Dando início aqui no nosso vídeo, eu quero começar com duas notícias. Uma é um pouco boa, não chega a ser maravilhosa, mas é um pouco boa, e uma outra muito triste. Começar pela notícia um pouco boa, né? O nosso querido Giovani, né, histórico atacante do Vasco, nosso querido Pequeno Príncipe, está internado. Ele que sofreu uma parada cardiorrespiratória nos últimos dias em estado grave. Ele segue internado, mas o estado dele já apresenta evolução. Então, Giovani, atacante histórico do Vasco, segue internado ainda após uma parada cardiorrespiratória, mas o quadro dele vem tendo evolução gradativamente. Ainda está internado, mas há uma melhora neste momento. Vamos acompanhar de perto, torcer para que o Giovani se recupere o mais rápido possível e volte para o seu lar, ali perto dos seus familiares. Agora uma nota triste, de luto, né? Não só do Vasco, mas do futebol mundial, porque a gente tomou conhecimento ontem que na madrugada de quarta para quinta-feira aconteceu um acidente trágico
lá na Europa, envolvendo o atacante do Liverpool e também da seleção portuguesa, o Diogo Jota, e seu irmão, que também era atacante, né, o André Silva, que jogava no Penafiel, lá de Portugal. O que acontece é que o Diogo Jota passou por um procedimento no pulmão há pouco tempo e ele foi orientado pelo seu staff, pelos médicos, a não não viajar de avião por conta da pressão do ar, da altitude, para não forçar o pulmão dele. Com isso ele foi fazer a viagem, um deslocamento ali na Europa mesmo de carro. Durante uma ultrapassagem, um dos pneus do carro dele estourou, acabou que o carro dele bateu e depois pegou fogo e infelizmente ele veio a óbito junto com seu irmão. Uma notícia muito trágica, muito triste. Diogo Jota, que deixa 3 filhos, uma filha de 7 meses apenas, uma esposa já há quase 12 anos juntos, se eu não me engano, mas se casaram há poucos dias. Então é uma notícia muito triste no meio do futebol, né? Fica aí a nota de pesar. E vai a dica aqui minha, eu aqui, ó, para você que tá me assistindo aí no YouTube, que tá dando essa audiência, essa força aqui pro nosso canal. Dica de amigo aqui, de vascaíno para vascaíno, tá, meus amigos? Se você tem que dar um abraço em alguém, dizer que ama, dá esse abraço, fala que ama. Se você está com vontade de levar a pessoa para dar uma volta, para almoçar, faça isso. Deu vontade de fazer uma visita, tomar um cafezinho, vai lá, faz a visita, toma 1, toma 2, toma 5 cafezinhos. Não deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A gente nunca sabe, gente, o que pode vir a acontecer. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro deles é eu. Um querido tio meu, que morava em São Paulo, Demétrio, e eu tava morrendo de saudade dele. Um dia eu senti muita vontade de ir lá ver ele. E eu tava em São Paulo. Só que na correria eu não fui ver o meu tio. Eu falei, mês que vem eu vou voltar lá e eu vou ver meu tio. E fiquei naquela vontade. O que aconteceu? Passou alguns dias, eu tomei conhecimento que ele tinha falecido. Ele estava com um estado de câncer avançadíssimo, eu não sabia disso, ele veio a falecer. Ou seja, eu podia ter ido na casa dele, mas não fui, deixei para depois, e ele se foi. Para a graça do nosso bom Deus é que ele veio aqui na onde eu moro, na região, antes disso tudo, um tempo antes, e me fez uma visita no meu trabalho. Dei um abraço nele, tudo foi maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para vocês, não deixa para amanhã, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Quem falou sobre isso também foi o Thiago Silva, o zagueiro do Fluminense. Na pré-eleção ali agora, nesse Mundial de Clubes, lá no vestiário antes do jogo contra a Inter de Milão, Thiago Silva falou, olha, não deixa para amanhã o que a gente tem que fazer hoje, porque o Thiago Silva contando que na Copa de 2014, por exemplo, o padrasto dele, que foi um paizão na vida dele, se hoje o Thiago Silva é quem ele é, foi graças ao padrasto, palavras dele, estava internado em estado grave e ele deixou para depois, durante a Copa do Mundo. O que aconteceu? O padrasto dele faleceu. Então, qual é a dica que fica para vocês aqui? Vamos viver a vida todos os dias da semana, são 7 dias, com alegria, com humildade, né? Vamos tratar as pessoas bem e principalmente, viva intensamente. Valeu, meus amigos? Dito isso, vamos mudar de assunto agora, eu quero falar com vocês aqui sobre a contratação que o Vasco da Gama encaminhou nas últimas horas, tá? Isso mesmo. Thiago Mendes é bacalhau. Vai jogar no Vasco da Gama, o meio-campista de 33 anos, revelado no Goiás, o esmeraldino goiano, passagem pelo São Paulo, tricolor paulista, depois foi para a Europa, onde vestiu a camisa do Lille na França, se destacou, foi promovido para jogar no Lyon, também no futebol francês, fez carreira lá na França, e agora, por último, estava jogando no Al Rayyan do futebol dos Emirados Árabes. O contrato dele terminou há alguns dias, ele estava livre no mercado, o Vasco da Gama. De bate-pronto, se antecipou nos bastidores, foi atrás do Thiago Mendes. O nosso canal aqui foi um dos primeiros canais a trazer essa notícia aqui no YouTube. Quando essa notícia estava começando a ganhar vida ainda na rede social, eu já trouxe aqui para vocês no YouTube. E agora está praticamente sacramentado o Thiago Mendes, que chega para assinar um contrato no primeiro momento de 2 anos a 2 anos e meio, para ser aí meio-campista do nosso Vasco da Gama. É a primeira contratação, inclusive, na gestão aí, no trabalho, né, do nosso novo diretor de futebol português, o Admar Lopes. E eu acho que é um trabalho acertado, uma contratação bastante acertada. O Thiago Mendes deve deixar os Emirados Árabes nessa sexta-feira, hoje, e deve chegar aqui no Brasil no sábado, tá? Isso mesmo, ele é aguardado
nesse próximo sábado para chegar no Brasil, para vestir a camisa do Vasco da Gama. É claro, fazer os exames, né? Todo o trâmite burocrático e depois, é claro, assinar contrato com o Vasco da Gama, né? A notícia que a gente tem é de que levou ali uns dias para a esposa dele topar, né, a vir morar no Brasil, no Rio de Janeiro, mas parece que então tudo se acertou. Uma contratação bacana, eu gostei. É um jogador de qualidade, não é um cracaço, mas sabe o que faz com a bola, tem intimidade com ela, tem uma ótima saída de bola, um lançamento longo maravilhoso, na diagonal, na vertical. Os lançamentos dele é aquela colherada que vai certinho. E isso é interessante, porque agora a gente tem o Nuno Moreira, o Adson que está bem recuperado, o David que também se recuperou, temos o Verratti, o Ryan que está num bom momento, e o Vasco buscando também ponta esquerda ou ponta direita para esse plantel. Por que é interessante isso? Porque com um cara como o Thiago Maia, que sabe dar esses lançamentos longos, ou seja, ele vai dar bola toda hora para o ponta direita e para o ponta esquerda do Vasco. E isso vai puxar a marcação e o Verratti vai sobrar na área. Ou seja, é uma ótima contratação. Eu gostei muito, porque a gente vê os vídeos do Thiago Mendes lá no Goiás, no São Paulo, no Lille, no Lyon, ok. Aí pensam assim, mas ele não estava jogando nada no Al Rayyan. Tava. Inclusive estou colocando para vocês aí os vídeos dele jogando no Al Rayyan. Por uma escolha de carreira, ele resolveu voltar a jogar no Brasil. Ele ainda tinha lenha para queimar lá no mundo árabe, é claro, numa segunda prateleira da Europa, de repente nos Estados Unidos, numa China. Tinha condições de fazer contrato no leste europeu, mas decidiu voltar a atuar aqui no Brasil, né, gente? E aí uma situação interessante é que ele chega de graça, o Vasco vai arcar apenas com o salário. Eu não vou ficar aqui metendo papinho para vocês, é $500 mil, é 800 mil, é 600 mil. Eu vou aguardar com calma, quando for divulgar a gente traz para você a base salarial. Informação é de que o contrato deve ser de 2 anos a 2 anos e meio, tá, meus amigos? Ele tem 33 anos, 1,77 m de estatura, seu melhor pé é o pé direito. Ele joga como volante, que é a sua posição primária, né, o camisa 8, segundo volante, faz um papel de meia também, é o que eu estou falando para vocês. Ele tem intimidade com a bola, não é um cracaço, mas tem intimidade com a bola, sabe o que faz, né? E também, se for necessário, também joga ali de zagueiro, ali como um zagueiro líbero ali no meio, como pivô. Ele faz alguns papéis interessantes. Então eu achei uma boa contratação. Eu acho que com a chegada do Thiago Mendes, não precisa, pelo menos neste momento, não precisa o Vasco se desesperar no mercado para trazer um homem para a volância. Eu acho que aí o meio-campo do Vasco vai estar resolvido com Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, Juan Esforza, Matheus Carvalho e agora o Thiago Mendes, que está chegando para assinar com o nosso clube, tá, gente? Olha só, tem alguns números dele aqui. Ele, como eu já mencionei, passou por Goiás, São Paulo, Lille, Lyon e Al Rayyan. Então a gente já observa logo de cara que para um jogador de 33 anos, ele passou por poucos clubes, mas isso não é mau sinal, isso é bom sinal. Foram 5 clubes. Ou seja, ele é um jogador que cumpre seus contratos. Inclusive com o Al Rayyan agora foi assim, o contrato acabou para depois ele sair. E os clubes também fazem questão dele cumprir o contrato. Então isso mostra que é um jogador que sabe jogar bola. Se fosse ruim de bola, se fosse bichado, se fosse, não ficaria nos clubes. Tanto disso, porque olha só, no Goiás foram 32 jogos, 1 gol e 1 assistência. No São Paulo foram 71 jogos, deixa eu ver, 4 gols e 8 assistências. Aí no Lille da França, não minto, no Goiás foram 32 jogos, tá, gente? Perdão. 32 jogos. No São Paulo foram 71 jogos. Enfim, vamos lá. Na carreira total dele foram 513 jogos. Isso mesmo, 513. 143 jogos no Lyon, 142 no Lille, 125 jogos no São Paulo, 71 jogos no Goiás e 32 jogos no Al Rayyan. 513 jogos. Gols na sua carreira foram 23 gols e 34 assistências, uma média de 57 participações em gols em 513 jogos. A cada 10 jogos ele participa de um gol, mas ele é um jogador
de marcação, de área a área, né? O famoso box to box, é o famoso volante, o cara que corre, que marca, que rouba a bola, que pega a bola, entrega para um homem ali, né? Armador, ou levanta a cabeça, faz aquele lançamento longo para desafogar o meio-campo e a defesa, para deixar o ataque, né? Aprofundar o campo. Então, assim, os números dele tem a ver porque bate mesmo, né? Com as características do nosso Thiago Mendes. Então, primeira contratação acertada do Vasco da Gama para essa janela de transferências, o meio-campista Thiago Mendes, aguardado para chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, neste sábado para fazer exames e assinar com o Vasco da Gama. Se tratando agora de Léo Jardim, a situação avançou e avançou muito, tá tudo acertado, é a notícia que a gente tem, que o contrato será renovado por mais 4 anos, ou seja, até 2030, né? Porque até 25 agora a gente já tem contrato com ele. Então 26, 27, 28 e 29, né? Até 2029. Podendo renovar até 2030 com metas e cláusulas e gatilhos estabelecidos no contrato. Tá, meus amigos? O Léo Jardim, que deve ter um salário top 5 do futebol brasileiro entre os goleiros, ou seja, ele vai ser o goleiro que vai estar entre os 5 goleiros mais bem pagos aqui do futebol brasileiro, o nosso Léo Jardim. Então estamos chegando, né, no fim dessa novela aí. Se tratando do Paulo Henrique, o nosso lateral direito, o Vasco vem recebendo algumas sondagens pelo nosso lateral, né? Sondagens de clubes da MLS dos Estados Unidos e também de clubes do futebol português. Lembrando que PH é bacalhau, tem contrato com o Vasco deve inclusive uma beirada lá para o Atlético Mineiro em relação à compra do Paulo Henrique, né? Tem essa situação para ser resolvida também, mas no primeiro momento o Vasco não tem interesse nenhum em vender ou emprestar o Paulo Henrique, tá? Ele é o titular da posição. Até mesmo o Puma não é prioridade do Vasco, a não ser que pinte uma proposta que o Puma queira deixar o clube, como ele não é titular, pode ser que o Vasco libere neste momento, mas também não é de graça. Tá? Mas Paulo Henrique não passa neste momento no planejamento liberar ele, a não ser que seja uma proposta extraordinária e o jogador queira também ir. Do contrário, o PH deve permanecer no nosso plantel, essa é a notícia que a gente tem no primeiro momento, tá, meus amigos? Se tratando agora... Tem gente que fala assim, vocês youtubers inventam notícia. Vocês, não sei de onde vocês tiram essas notícias. Gente, não é eu que tiro não é eu que estou inventando não. São notícias que a gente pega em algumas redes sociais, pega em sites de notícias oficiais, UOL, Itatiaia, GE. Globo e assim por diante, Terra, outros jornais. E notícias também que a gente corre atrás, que a gente procura saber em outros veículos, não só na internet. Então não é que a gente inventa, tá, gente? Não é os youtubers que inventam. Não, quem inventa é jornalista, quem inventa é empresário que conta mentira para jornalista que joga na internet. Eu não invento nada. Inclusive, quando sai alguma coisa que eu trago para vocês, igual, por exemplo, estava falando para vocês do Brian Rodrigues. Passou 2 dias, foi afirmado que o Vasco não negocia com o América do México. Eu trouxe, o Vasco não está negociando. Mas, de fato, tem uma conversa aberta desde o ano passado. Depende do Vasco chegar lá, ligar para o América e falar, tem um dinheiro aqui, passa o Pix que nós vamos querer contratar o Brian. Então o que está pegando nesse momento é isso. Falta o Vasco se mover, mas a conversa está em aberta lá. Mas negociação não tem de fato. E eu trouxe aqui para vocês. Então não é que a gente inventa, não é que a gente quer criar factoides ou situações. A gente traz para vocês o que rola na mídia. E eu sempre falo, supostamente. Quando eu falo supostamente é porque estão falando, não tem como comprovar. Quando a informação vem de mim eu falo, isso é informação. Aí sim, aí eu que cravo para vocês. Tá? Agora é o seguinte, o que eu vou falar para vocês é uma informação, não é eu que estou cravando, que já está divulgado, né? O ex-diretor de futebol de marketing do Vasco da Gama, Henrique Gutierrez, foi demitido. Ele fez uma postagem na plataforma Nickelodeon, né? Ele fez ali uma postagem com o escudo do Vasco da Gama errado, né? A inteligência artificial colocou o escudo antigo. E isso foi o que bastou, foi o que rendeu para mandar o cara embora, né? Diretor de marketing por conta de um escudo, né? Que era um escudo antigo, inclusive. Eu não sei, né, como é que isso pegou internamente. Só sei que pegou mal e ele foi demitido, tá, gente? Isso mesmo. O Henrique Gutierrez foi demitido porque postou um escudo errado do Vasco. Olha, sinceramente, tanta coisa acontecendo dentro do clube, tanto problema para resolver agora, quer dizer que uma postagem errada vai render demissão. Se dissesse assim, não, cara, ele é Vasco e postou um escudo de outro time, beleza, mas não, era o escudo do Vasco, o escudo antigo. Não entendi muito bem, até porque ano passado
O Vasco lançou camisa com escudo parecido com aquele, né? Sinceramente, eu particularmente não entendi muito bem o porquê dessa demissão, mas foi demitido. Tem gente lacrando aí, né, em cima da demissão do Henrique Gutierrez, mas não vejo por aí. Eu acho que não tem necessidade, a não ser que tenha algo nos bastidores que a gente não tomou conhecimento. Tá? Até porque tem lá o best friend, lá, o parça do Pedrinho, o senhor Felipe Loureiro, que está lá até hoje fazendo hora extra. O Pix caindo na conta, trabalha no Vasco e ele, na verdade, não entrega nada, né? E tá lá, é parça, né? É best friend, né, do Pedrinho. Aí ele não é demitido, né? Então, assim, são essas coisas que a gente fica indignado. Mas vamos mudar de assunto aqui agora. Eu quero falar com vocês sobre o amistoso. Calma, já vou falar do Richarlison, calma. Teremos o amistoso amanhã, nesse sábado, na Arena das Dunas, lá em Natal. Vasco e Montevideo Wanderers, 5 horas da tarde, com transmissão do canal Gold, no YouTube aqui, de graça, e também no Premiere, na TV fechada, tá, meus amigos? O Felipe Coutinho foi liberado pelo Aston Villa para disputar esse amistoso com a camisa do Vasco da Gama, e o Vasco vai aí embarcar nessa sexta-feira para Natal, vai descer ali diretamente já na pista do aeroporto, aonde já vai o transporte já vai estar esperando o nosso elenco para que os nossos jogadores vão se hospedar no hotel lá em Natal. Esse jogo, só para reiterar, então, acontece amanhã, sabadão, 5 da tarde, na Arena das Dunas, né? Complicado o horário, 5 da tarde, a Copa do Mundo pegando fogo. Eu vou parar para ver Vasco e Montevideo Wanderers. Complicou, acho que eu vou ter que deixar o jogo do Vasco no YouTube, no celular, para assistir contra o Montevideo Wanderers, e na tela ver a Copa do Mundo de clubes, né, rapaziada? Vamos ser bem sinceros, né? Mas é isso aí, então fica o registro aí. O Vasco embarca hoje lá para Natal, para esse amistoso de amanhã, e Felipe Coutinho vai para o jogo. Meus amigos, olha só, uma informação, uma notícia que está circulando, que veio, a fonte dessa notícia é do canal Vasco, tá? E também do VDG Cast, que é lá de Portugal, que falam do Vasco, e o canal Vasco aqui do Brasil. Rapaziada, olha só, a informação que o canal Vasco e o VDG Cast trouxe para nós no finzinho da noite de ontem é de que o Vasco estaria preparando um projeto ambicioso para tentar contratar Richarlison, isso mesmo, o Pombo, né? O atacante brasileiro, acho que ele tem 26 anos, salvo engano, né? Atacante brasileiro, contrato com o Tottenham Hotspur da Premier League. O Richarlison, que passou por lesões nas últimas temporadas, não conseguiu se firmar, perdeu espaço lá no time do Tottenham, e o treinador do Tottenham já teria sinalizado lá na Inglaterra que não conta com o Richarlison para essa temporada, tá? Com essa situação, segundo o canal Vasco e o VDG Cast, o Vasco estaria preparando um projeto ambicioso para tentar contratar Richarlison para vestir a camisa do nosso clube. O Vasco estaria preparando uma proposta daquelas e também um projeto esportivo para apresentar para o atacante brasileiro. Abre aspas para o canal Vasco. Há esperança, estamos muito otimistas. Essa reportagem está na Net Vasco, tá bom, gente? A fonte dessa reportagem é o canal Vasco e o VDG Cast. Segundo esses veículos, então, uma fonte dentro do Vasco teria afirmado um projeto muito ambicioso, com proposta e projeto esportivo, e há uma esperança de que as tratativas avancem nos próximos dias. Então, quando vem uma notícia dessa, de que as tratativas podem avançar nos próximos dias, automaticamente a gente já leva o raciocínio para trabalhar, ou seja, então tem tratativa, tem conversa. Então não é mentira aquilo que foi falado lá no final do ano passado, no início desse ano, de que o Vasco tinha sondado a situação do Richarlison quando ele estava de férias aqui no Brasil. Na ocasião, o Tottenham queria contar com ele. Ele voltou de lesão, jogou, mas não conseguiu se firmar. Teve uma outra lesão muscular, voltou de novo, jogou alguns jogos e coisa e tal. Ainda assim, não vive o seu melhor momento com a camisa do clube inglês. E ele que tem muita moral lá no Tottenham, tá, gente? Olha, é o seguinte, a gente pagava por Payet 1,5 milhão por mês. O Richarlison é muito mais novo. E ó, vou falar aqui, pode pagar 2 milhões por Richarlison por mês, que ele é bola, ele merece. Vou falar, é um puta do jogador. É um baita de um atacante. Alguém pode questionar se ele vai para a Copa do Mundo ano que vem ou não, se o momento dele é ruim. Ok,
Isso aí a gente pode questionar que ele não vem numa boa fase nos últimos meses. Agora, ele não é mau jogador. Dentro da área, ele tem intimidade com a bola, tem faro de gol, a parte física dele, ele se cuida muito. Lesão, todo jogador tem, ele já está recuperado. Olha, eu vou falar para vocês a verdade, tá? Mas é muito difícil dele pintar no Vasco. O porquê que é muito difícil? Porque se o Tottenham emprestar ele para vir para o Vasco e ele não jogar bem, só um exemplo, ele vai desvalorizar. O Tottenham não vai conseguir vendê-lo. Se o Tottenham emprestar ele para o Vasco e ele arrebentar, o Tottenham ou vende ele de olho fechado ou leva de volta para o time deles. Ok? A questão é, ele é novo e ele é um jogador caro, salário caro e direito econômico caro. Eu acho muito difícil ele voltar para jogar no Brasil. Não só no Vasco, mas jogar no Brasil. Porque é diferente do Felipe Coutinho, que já tem seus 33 anos. É diferente do Payet, que tem seus 37 anos. É diferente do Luizito Soares, né? E outros casos que a gente vê por aí. Do próprio Neymar, que tem 33 anos, mas é uma outra história também. Então eu acho muito difícil o Richarlison pintar no Vasco. É impossível? Não é. Por quê? Já cansou de falar na internet que gosta do Vasco, que é Vasco, o vô dele era muito Vasco, ele sempre cresceu vendo o Vasco arrebentar, ganhar tudo. O Richarlison foi revelado na base do Fluminense. Ele tem um carinho pelo Fluminense, mas é o tempo todo falando de Vasco. Quando tromba ele, Felipe Coutinho, Douglas Luiz, essa turma é só Vasco que dá. A resenha dos caras é só Vasco. Então assim, a gente fica com esse imaginário. Será? Bom, eu acredito que pro Richarlison daria pro Vasco pagar aí uns 2 milhões por mês de salário. Só que o problema, no meu modo de vista, tá, gente? Eu acho que o problema todo não é nem tanto isso aí. Como eu já falei, para quem pagava 1,5 pro Payet, dá para pagar mais pro Richarlison. A questão não é essa. A questão que, no meu ponto de vista, é o Tottenham liberar ele. Isso é quase uma utopia. A gente vê o Aston Villa. Já não quer repatriar o Coutinho. Tá nessa cileuma, tá cozinhando para poder liberar ele lá. Não sei se o Tottenham vai querer emprestar ele para vir jogar no Brasil. Acredito que se ele deixar o Tottenham, neste momento, acredito eu, ele deve ir jogar em alguma equipe na Europa. Ou dentro da própria Inglaterra, ou de repentemente na Espanha, talvez na Itália, talvez na Turquia, na Rússia, né? Portugal. Não cravo para vocês aqui que Richarlison pinte no futebol brasileiro. Talvez até nos Estados Unidos, que lá o sarrafo é mais baixo, para valorizar o cara, para ele chegar lá e meter 25 gols no ano, aquela coisa, não sei. Por outro lado, o Richarlison tá louco para ir para a Copa do Mundo ano que vem. Tá doido, né? O Coutinho também tá louco para ir para a Copa do Mundo. O Richarlison precisa respirar novos ares. Já sinalizou que gostaria de jogar aqui no Vasco. O problema é o momento da carreira dele. Ele é novo, ele é caro. O Tottenham gastou dinheiro nele, gasta dinheiro para manter ele até hoje, né? É uma situação muito complexa. Eu não vou brincar com o imaginário de vocês torcedores, mas é uma informação que eu não posso também sonegar, né? A galera do canal Vasco e do VDG Cast estão afirmando que o Vasco prepara um projeto ambicioso. E tomara que seja verdade. Tomara que o Vasco esteja mesmo preparando um projeto ambicioso, esteja se preparando para trazer um baita de um jogador. Tá? Porque eu vou falar para vocês, se chega um jogador desse nível no Vasco hoje, com o Guilherme Estrela recuperado, com o Thiago Mendes chegando, com o Coutinho que já se readaptou, com o Verratti no momento que está vivendo, com o Nuno Moreira com a bola que joga, com o Ryan no bom momento que vive, com o Fernando Diniz que chegou e está arrumando a casa, com o nosso Léo Jardim que está fechando o gol, o Paulo Henrique que está fazendo boas partidas, o Hugo Moura está fazendo boas partidas também no meio campo do Vasco, a zaga não é 100%, mas já melhorou muito do que estava no passado. Se com esse time que está hoje, Thiago Mendes chegando, se pinta um Richarlison aqui e mais uns 2 jogadores que tem que ser do nível bom, tá? Do nível do Nuno Moreira para cima. Olha, a gente pode começar a enxergar o copo meio cheio. Porque aí a gente vai ter um ataque de respeito. Porque hoje o nosso ataque coloca medo. O Verratti põe medo
nos zagueiros adversários e nos goleiros. Mas imagina, um ataque com o Verratti e com o Richarlison, os caras vão ter medo, os caras vão ter respeito, os caras vão bater continência pro ataque do Vasco. O meio-campo com Felipe Coutinho, com Hugo Moura, com Thiago Mendes, ou Tietê, ou Paulinho, olha como é que a coisa já começa a mudar de figura. Né? O David voltou de lesão, o Guilherme Estrela voltou de lesão, o Adson voltou de lesão. Então assim, vamos aguardar. A janela mal abriu ainda. O Vasco já acertou uma contratação do Thiago Mendes. O Vasco, pelo que eu estou percebendo, vai ser cirúrgico. A gente vai ventilar aí mais uns 300 nomes, vão chegar poucos jogadores. E pelo que eu estou vendo, serão contratações pontuais, que é o que a gente exige. 1, 2, 3 aqui, ó. Pimba, para encaixar o time e resolver a parada. Não adianta trazer 7 jogadores, desses 7 você salva 2, aí desses 2 um joga mais ou menos e um joga mais ou menos. Aí complica, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, vamos acompanhar de perto também esses nomes que estão surgindo aí. Seria muito bom Richarlison no Vasco. Não vou mentir para vocês, hoje, no meu ponto de vista, é quase impossível. Só não é impossível porque a gente tem fé. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil do Richarlison voltar pro Brasil. Agora, se voltar, se o Vasco consegue fazer isso, tem que pegar o homem no aeroporto, entendeu? É torcedor ir pra São Januário vestido de pombo, sabe como é que é? É camisa Richarlison, pá! Camisa 11, é outro pique, ou 9, né? Mas até lá, vamos só aguardar na resenha mesmo, vamos sonhando. Por enquanto, de concreto, é o Thiago Mendes, que ainda não chegou no Brasil e também não assinou. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira, para atualizar vocês do nosso Vascão, né? E eu tô ficando por aqui. A gente se vê amanhã, nessa manhã de sábado, para atualizar vocês e trazer mais informações. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Eu tô ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!